A gente está acompanhando aí essas negociações entre Brasil e Estados Unidos, o que pode vir a acontecer. Hoje, muita expectativa em relação ao pronunciamento do presidente Lula. Ele deve fazer um pronunciamento em rádio e TV, como já disse aqui o Sakamoto. É uma oportunidade política, inclusive o presidente Lula, como estamos falando desde o início desse tarifaço, é algo perigoso para o Brasil, traz consequências econômicas para o Brasil, mas ao mesmo tempo também traz aí uma força à popularidade do presidente Lula, que já inclusive foi registrada em pesquisa de intenção de voto. Bom, o que acaba de ser publicado também pelas redes sociais, que eu estou vendo aqui, é que o presidente Lula também vai conceder uma entrevista à CNN Internacional. A apresentadora da CNN, a Cristiane, acabou de colocar lá, inclusive, a Cristiane, né? Como é que fala o nome dela corretamente? Ela acabou de publicar nas redes sociais que o presidente Lula vai conceder uma entrevista e ele disse o seguinte nessa entrevista: o presidente Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo. Foi o que disse o presidente Lula nessa entrevista que vai ao ar hoje às 14h no horário de Brasília. E disse: diante das ameaças tarifárias sobre o processo contra Jair Bolsonaro e outros. Então tá aí o Lula enfrentando Donald Trump. Não sei se será nesse contexto, nesse conteúdo e nessa forma que será o pronunciamento de Lula hoje à noite. O que você espera, hein, Josias? Qual é o perigo desse pronunciamento ou, ao mesmo tempo, qual é o ganho desse pronunciamento ao presidente Lula? O pronunciamento já está gravado, né? Foi gravado ontem à tarde. Então, vamos falar aqui sobre algo que já existe, né? Do ponto de vista político, o tarifaço do Trump tornou-se uma onda que o Lula surfa. Agora, o presidente corre o risco de ser engolfado por essa onda mais adiante se ele negligenciar os reflexos econômicos dessa crise. Então, falávamos aqui ontem, os dados colecionados pela Quest, na sua pesquisa mais recente, houve um estancamento do processo de erosão da imagem do Lula, a popularidade dele continua no vermelho, mas houve uma redução expressiva da distância entre as taxas de reprovação e de aprovação, de 17 pontos, caiu para 10 pontos percentuais. Então não é pouca coisa. Aí o Lula, nós falamos aqui na semana passada que ele cogitava a hipótese de ir à televisão para falar sobre essa crise. Depois várias pessoas recomendaram a ele que fosse mais parcimonioso, que não era o caso de ir à televisão. Ele agora vê que houve um estilhaçamento da direita, os seus principais adversários estão politicamente zonzos e ele está aproveitando ao máximo essa conjuntura que lhe é, do ponto de vista político, favorável. Agora, é preciso que ele conduza a crise, Fabíola, porque lá na frente nós vamos ter que lidar com o resultado disso. Qual vai ser o resultado? O Trump vai manter a tarifa de 50% ali na virada da curva, em 1º de agosto? Isso será uma derrota para o Brasil. Vai impor uma condição muito inóspita para alguns negócios, alguns setores. Isso pode resultar em prejuízos para as empresas, em desemprego, e à medida que o problema for se agravando, se for este o caso, se o Brasil não conseguir chegar a uma posição de negociação com o governo americano, se essa crise se agrava, aí o que hoje é uma onda política favorável pode se transformar numa crise econômica que terá consequências também para o presidente de plantão. Toda crise acaba assumindo, se é muito grave, acaba assumindo a aparência do presidente da República de plantão. Então, como disse Fabíola, hoje, essa crise, esse tarifaço, é uma onda política que o Lula surfa. E tem sido bom o resultado para ele. Agora, se negligencia o aspecto econômico, a onda pode engolfá-lo. Então é preciso que o presidente tenha parcimônia no que diz. Está dando agora uma entrevista para o público americano. E frases de efeito podem não ser um bom negócio nesse momento, né? Faz bem o vice-presidente Geraldo Alckmin, que, tendo sido escalado para negociar essa crise, como negociador da crise, ele
mede as palavras e mede ali na escala dos centímetros. Procura não colocar nenhuma frase fora do lugar, né? Mas, enfim, são personagens diferentes. Agora, o Lula precisa administrar politicamente, é muito bom para ele hoje. Agora, se o resultado econômico não for satisfatório, se a negociação não for bem conduzida, isso pode virar um problema mais adiante, Fabiola.